Abençoados, cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no verso de número 10, está escrito: Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Parafraseando um ditado que é muito comum, essa porção da palavra nos ensina algo que é óbvio. Quem não investe tempo amolando o machado, perde tempo tentando cortar o tronco depois. Isso se aplica na vida natural. As pessoas que não fazem o que o pessoal chama de lição de casa, normalmente têm problema depois. E especialmente no nosso país, isso é epidêmico. É difícil encontrar pessoas que se preparem para aquilo que vem depois. Seja nos estudos, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Pais sábios costumam até dizer para os filhos que não dá para ser inteligente e começar a namorar cedo ao mesmo tempo. Ou faz uma coisa, ou faz outra. É uma maneira de ensinar os filhos a amolarem os seus machados, a não entrarem precocemente em relacionamentos quando eles mesmos não sabem lidar com as suas próprias emoções e acabam trazendo para si a responsabilidade de cuidar das emoções de outras pessoas. Quando a gente entende essa porção, a gente sabe que ela é aplicável, totalmente aplicável às coisas que a gente chama de naturais. Mas vamos meditar também sobre o quanto que essa porção da palavra, que relaciona o amolar o machado a ter uma atitude sábia, do tipo que assegura o sucesso, quando a gente aplica isso na nossa vida espiritual, a gente entende por que Jesus, quando desce do monte, depois de passar parte da madrugada orando, ele encontra os discípulos dele meio perplexos, porque não conseguiram expulsar um determinado demônio de um jovem. Jesus desce, diz para o demônio sai, e aí os discípulos ficam aturdidos com isso e perguntam: mestre, mas o que aconteceu aqui? Por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? Jesus diz: porque essa casta, esse tipo de demônio não sai senão com jejum e oração. Ora, Jesus não fez um jejum rapidinho ali antes de expulsar o demônio e talvez não tenha feito uma oração ali rapidinho antes de expulsar o demônio. Jesus, com a autoridade dele, ordenou ao demônio: sai, e o demônio saiu. Ora, se é com jejum e oração que se expulsa essa casta de demônios, por que Jesus conseguiu expulsar simplesmente ordenando ao demônio que ele saísse? Se a gente medita nisso, a gente entende que Jesus passava as madrugadas no monte, amolando o machado espiritual dele. É por isso que quando ele descia, ele expulsava o demônio simplesmente com uma ordem: sai, e o demônio sai. E por que os discípulos estavam com esse tipo de dificuldade? Talvez porque o estoque de oração e de jejum tivesse muito pequeno. Quando a gente medita nessa palavra, a gente entende que a gente não tem que orar quando encontra dificuldade. A gente tem que orar o tempo todo. Quando a gente encontra a dificuldade, o nosso estoque de intimidade com Deus, o nosso estoque de jejum, o nosso estoque de oração, o nosso estoque de louvor, o nosso estoque de adoração, o estoque de todas as vezes que a gente profetiza e diz a palavra de Deus e todas as promessas dele em voz alta, o estoque de todas essas coisas, quando a gente acumula isso nas nossas vidas, é que faz a diferença quando a gente encontra a dificuldade. A gente não tem que orar quando encontra a dificuldade, a gente tem que levar para a dificuldade a vida de intimidade com Deus que a gente tem. Muitas pessoas se veem frustradas diante das dificuldades, porque elas levam nada para diante das dificuldades e às vezes bate um desespero e começa a orar quando encontra a dificuldade. Nós estamos sendo ensinados de maneira diferente. A atitude sábia assegura o sucesso. E sabe qual é a atitude sábia? Amolar o machado antes de cortar o tronco. É ter uma vida no espírito antes de encontrar as dificuldades da vida. Acumular diariamente intimidade com Deus, meditação na palavra, a leitura da palavra, a internalização, o entendimento da palavra através da ajuda do Espírito Santo, orar em línguas, orar no nosso idioma, louvar a Deus, adorá-lo, enfim. Tudo que a gente pode fazer, que agrada o coração de Deus e a Bíblia nos ensina, a gente tem que fazer diariamente. Porque daí quando vem o dia mau,
a gente é como a árvore plantada junto ao ribeiro d'águas. A gente não perde as folhas, nem deixa de dar fruto. É sobre essa palavra que oro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse precioso alerta ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma vida no Espírito em todo tempo. Que a gente não seja espiritual só dentro do prédio, durante a reunião religiosa. Que a gente seja ousado, Senhor Deus, para ser um seguidor de Cristo o tempo todo. Dentro do templo, durante o culto, fora do templo, entre um culto e outro. Nos ajuda, Pai, a ser cristãos de verdade. Nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros imitadores de Cristo. Para que o Teu reino avance, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. E para que a alegria de todos aqueles que confiam em Ti seja completa. Em nome de Jesus. Amém.